Olá, boa tarde, boa noite ou bom dia. Não sei como é que você se encontra, eu não sei que ano você tá, eu não sei que mês ou que dia, mas que bom ter você aqui junto comigo. Tô gravando esse vídeo uma quinta-feira, dia 24 hoje já, né? E vamos aí, tamo bem, graças a Deus. E eu quero falar uma coisa com vocês hoje, que eu tô sentindo de falar, que como é, como é ter fome por Deus. E é um assunto que, no caso, é bem legal. É bem legal. Eu gosto desse assunto. No entanto, que eu dei hoje para os meninos e é algo realmente que precisa ser falado. E hoje eu estou aqui porque Deus permitiu. Mas do que se trata de ter fome por Deus? Porque tem uma diferença. Tem o ter fome por Deus e a fome de Deus. Porque a fome de Deus é a fome que Deus tem, e fome por Deus é a fome que a gente tem. Mas a fome de Deus pode deixar para outro vídeo ou para outra ocasião, porque não é esse assunto que eu quero falar hoje, ok? Mas hoje a gente vai falar o que é ter fome por Deus e como ter fome por Deus. E nada mais, acho que começar no básico. O que é ter fome? Nesses pensamentos básicos que às vezes a gente exclui. E o que é ter fome? Falta de alimento, óbvio. Mas o que a fome causa? Muita coisa. Pode causar um desmaio, mudança de humor. Quando é que você está com fome e você vai trabalhar? Quando é que você está com fome e vai para a escola? Quando é que você está com fome e vai fazer um trabalho é, que é duro, que você vai ter que usar a sua força física? É bem provável que você não faça do mesmo jeito que você poderia fazer estando abastecido e bem fisicamente, bem alimentado. Então, se você literalmente não come, você não tem saúde, porque você não consegue fazer coisas básicas que alguém que está bem alimentado consegue. E com o que eu quero chegar com isso? Existem quatro tipos de fome, quatro. Mas eu não vou entrar muito a fundo sobre elas. Mas tem dois tipos de fome que me chamou uma certa atenção, sabe? Mas o que que a gente vai falar primeiro o que é fome? Acho que você que está assistindo aqui, acho que você nunca passou de 1 a 3 dias sem comer. Então, de fato, a gente não sabe o que é ter fome. Comparado com pessoas que, infelizmente, estão agora, nesse exato momento, clamando por comida, por alguém que venha ajudá-las. Então, a gente não sabe o que é fome. A gente sabe o que é ter vontade de comer, mas a gente não sabe o que é fome. A fome é dura. Eu, graças a Deus, não provei disso ainda. E no dia que eu provar que minhas forças estejam firmadas no Senhor, porque deve ser algo bem difícil. Mas, voltando para o que eu quero falar, quando que a pessoa passa mais de um dia ou de 2 dias sem comer, tudo que você der a ela, ela vai aceitar. Ela não vai negar, ela não vai dizer, opa, eu não gosto disso, opa, eu não sou muito chegada a isso, opa, eu não gosto muito desse suco, ou eu não gosto muito desse prato. Mas ela vai aceitar, porque ela está com fome e ela não sabe a oportunidade que ela vai ter de comer aquilo de novo. Ela não sabe qual é o dia, qual é a hora, quais são os minutos que ela vai poder provar de um prato que ela possa se saciar e possa comer feliz. Mas o que eu quero e como eu quero chegar a isso no intuito de ter fome por Deus? Então chegamos à conclusão que precisamos estar bem fisicamente. Precisamos se alimentar bem para que a gente tenha uma força no nosso dia a dia. Também precisamos estar bem espiritualmente.
Assim também como a gente precisa estar bem fisicamente. Assim como a gente se importa com o nosso físico, assim como a gente se importa com o nosso corpo, assim como a gente se importa com como está o nosso rosto, assim como a gente se importa com como está o nosso cabelo, a gente deve se importar muito mais como é que está a nossa alma, como é que está o nosso espírito, como é que está aqui dentro, internamente, como é que está dentro de mim. Porque eu percebo que as pessoas, elas olham muito para o fora dela, de ela se agradar com coisas mínimas. Ah, o meu cabelo hoje está bonito e hoje eu vou ficar mais feliz. E no dia seguinte o cabelo dela não está do mesmo jeito e o que que acontece? A confiança e tudo dela cai e ela não tem um dia feliz, porque a alegria dela está do jeito que do cabelo dela, de como tá o físico, como é que tá o corpo da pessoa em si. Mas a pergunta que eu quero fazer, será que a gente está se importando mais com o nosso exterior do que o nosso interior? Porque quando que você tem a beleza interior, ela reflete. Quando que a pessoa é bonita no interior, quando que a pessoa tem um coração bondoso e realmente é sedenta e tem fome por Deus, você percebe. E você diz assim, aquele menino, aquela menina tem algo de diferente. E eu quero ter essas marcas, eu quero ter fome por Deus como esse menino tem. Eu quero buscar a Deus e eu quero amar a Jesus assim como e mais que esse menino ama. E será que se as pessoas hoje olhar para você e olhar para mim, a gente deve se perguntar, será que elas podem ver Jesus, uma cópia de Jesus aqui na Terra, olhando para mim e para você? E se sua resposta foi não? É uma forma de a gente buscar, de a gente ter fome, de a gente ser testemunha verdadeiramente. Mas aí vai entrar em outra parte, em outra ideia e pode gerar um vídeo futuramente, a gente não sabe. Eu não sei do dia de amanhã. Mas a gente precisa ter fome de buscar a face de Deus, porque o que vai saciar a nossa fome, o que vai saciar o nosso vazio, não são as coisas desta terra, não são comidas exóticas, não é pizza, não é hambúrguer, não é tantas horas que você passa na academia, isso não vai saciar a sua fome. Isso não vai preencher a alegria, porque isso não é ser feliz. Não estou enfatizando que você não pode ir para a academia e você pode acabar comendo as coisas que você gosta e se sentir feliz. Mas se você colocar sua felicidade na academia e do jeito que está o seu corpo e da sua rotina diária e do jeito que você come e a preocupação que você tem na comida para interferir no seu corpo, se a sua felicidade está nisso, me perdoe, mas está errado. É claro que a gente tem que cuidar do nosso corpo. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então a gente tem como se fosse realmente um chamado para cuidar do nosso corpo, para a gente ir para a academia, mas para fazer isso para a honra e glória de Deus, porque a gente é templo e morada do Espírito. E a gente deve buscar se aperfeiçoar cada vez mais. Mas mais uma vez dizendo, se a nossa felicidade estiver nisso mais do que alimentar a nosso espírito, infelizmente a gente está indo para o caminho muito errado mesmo. Se você passa mais horas na academia do que no seu quarto, sozinho, com a sua Bíblia na mão e de joelhos dobrados, me perdoe, mas a gente está vivendo errado. Será que a gente é mais bonito exteriormente ou interiormente? Do que adianta um prédio bonito, grande, gigante, ser tão bonito, tão belo, e por dentro só ter um vasto vazio e escuridão? Do que adianta? E o que vai saciar a nossa fome, a nossa sede, o nosso vazio é conhecer a Cristo.
Porque uma vez que a gente prova do doce mel da presença de Deus, a gente nunca mais vai querer sair dessa presença. Nunca mais. Eu repito, nunca mais. E é como se fosse uma mesa que a gente se assenta e a gente pede mais porque a gente gosta, a gente quer isso. O Senhor vai dando e vai dando e vai dando e vai concedendo e vai concedendo e vai saciando a nossa fome. Mas o Senhor não tem fim. Então, tem sempre mais do que aprender. Tem sempre mais do que comer. Tem sempre mais do que provar com o nosso paladar. Se a gente prova do doce mel, nunca mais desejaremos sair da doce presença. E devemos fazer uma pergunta: será que estamos na mesa do mundo ou na mesa de Deus? Porque, infelizmente, se a gente não sente a vontade e a ambição de buscar ao Senhor de manhã ao amanhecer, de amanhecer a amanhecer, no anoitecer, no tardecer, se a gente não está na mesa de Deus, a gente está na mesa do mundo. Uma vez, John Piper disse assim: se não sentimos fome por Deus, é porque provavelmente estamos comendo na mesa do mundo. E voltando mais uma vez aqui, acabamos de ler, né, sobre. Eu tô gravando no outro dia, então tentando pegar o raciocínio do que foi falado ontem aqui. Mas o John Piper falou, né, e vocês acabaram de ver. Se não estamos se alimentando na mesa de Deus, é porque a gente está se alimentando em outra mesa. E a pergunta é esta: qual mesa estamos? Em qual mesa estamos saciando a nossa fome? Temos mais fome e mais ambição pelas coisas deste mundo ou temos mais ambição pelas coisas do alto? Temos mais ambição de conhecer as coisas do alto? Será que estamos tão preocupados com a nossa parte física? Será que estamos tão preocupados com as coisas deste mundo mais do que as coisas celestes? E essa pergunta vale para você e para mim. Será que estamos se preocupando mais com nós mesmos, com as preocupações do dia a dia ou com as coisas do alto, as coisas celestiais? Mas devemos se perguntar porque quando estamos na mesa de Deus, a gente come do mel, a gente prova da presença de Deus e a gente não quer sair daquela mesa. A gente não quer sair daquela mesa, nunca, 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 nunca. Porque a gente é saciado e a gente quer mais. Porque o Senhor é infinito, então ele não tem fim. Ele é como se fosse um mar que não tem fim. Você sempre tem mais onde se mergulhar e ir mais fundo, porque Deus não tem o fim, ele é infinito, ele é infinito. Então tem muito mais do que conhecer a Deus. Tem cada dia mais a gente deve buscar conhecer a Deus. Cada dia mais a gente deve se assentar na mesa de Deus e comer, ser totalmente esmagado, moído e transformado. E cada vez mais que a gente se assenta no lado de Deus, cada vez mais que a gente vive em prol para o Criador, a gente vê o quão imerecidos somos e o quão pecadores somos de receber a graça divina. Mas devemos ter fome, devemos ter sede, devemos ter prazer de estar à mesa com Deus e provando do mel que Ele tem pra gente. Porque não tem nada, 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 nada nesse mundo que se compare com o que o Senhor nos concede através da sua doce presença. Em um salmo davídico, Salmos 27, do versículo 4, vai falar assim: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor
e buscar sua orientação no seu tempo, pois no dia da adversidade ele me guardará, protegido em sua habitação. Glória a Deus, aleluia. Será que estamos tendo essa mesma ambição de contemplar e estar na presença de Deus todos os dias de nossas vidas? Será que realmente a gente tem essa vontade e esse prazer, assim como Davi teve, um homem segundo o coração de Deus? Será que temos essa vontade de habitar na presença de Deus a cada minuto do nosso dia? É difícil. Mas se a gente não busca conhecer a Deus a cada dia que se passa, estamos jogando a nossa vida fora. Se a gente não vive para o Criador, a gente vai viver para quem? Tem muita gente que prega, tem muita gente que ensina, tem muita gente que louva, tem muita gente que serve na igreja, tem muita gente que vai à igreja, mas não tem fome por Deus. Tem muita gente que está ali, mas não tem prazer. Eu não estou dizendo que ele deve ter prazer no pregar. Eu não estou dizendo que ele deve ter prazer no cantar. Mas a gente não deve ter prazer quando que a gente for ensinar, quando que a gente for pregar. Mas a gente deve ter prazer e fome por aquele que nos chama para falar, pregar o evangelho, ensiná-los e cantar louvores a ele. Não adianta a gente ir para a igreja e voltar do mesmo jeito de sempre. Não adianta a gente ouvir e voltar vazio para casa. Mas devemos se perguntar: será que eu sou do mesmo jeito de um ano atrás? Ou será que eu mudei? Porque quando temos fome de Deus, como eu já falei tantas vezes aqui, a gente é transformado. Você não deve colocar o seu prazer, a sua total confiança e o seu motivo de estar na casa de Deus só porque você serve, só porque você tem a oportunidade de pregar a palavra, só porque você tem a oportunidade de louvar. Mas devemos habitar na casa de Deus, porque temos prazer de estar na presença dele. Essa é a verdade. Devemos habitar na presença dele todos os dias de nossas vidas, independente do canto que estivermos, independente da nossa condição financeira, independente da nossa condição física. Devemos louvar ao Senhor e ter fome e sede ao buscá-lo. E a pergunta é esta: será que temos fome por Deus? Obrigado por estar até aqui. Agradeço pela sua presença e que a gente se deleite e que a gente tenha prazer de estar na presença de Deus. Fique com Deus, Deus abençoe e até a próxima.